Vamos continuar nossa leitura. Aqui é Gênesis 19, é a destruição de Sodoma e Gomorra. A leitura é muito interessante, é a continuação do vídeo anterior, que os anjos estavam conversando com Abraão, estava de passagem, eles iam para Sodoma, para resolver a situação de Sodoma, que estava já uma situação assim difícil, que a cidade estava corrompida, eram muitos pecados, então Deus ia dar um jeito. Vamos entender melhor agora. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. Se vocês estão lembrados de Ló, no vídeo anterior, vocês vão ficar sabendo quem era Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Então eles se separaram e Ló foi para Sodoma, morar em Sodoma. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. Aqui é interessante que Ló nem conhecia aqueles homens, que eram os anjos, né? Mas eu pelo menos consigo visualizar aquela época, que eram homens tão belos, homens com a presença tão forte, que todo mundo queria ficar perto deles. E Ló não quis saber, queria logo agradar. Mas eles não queriam entrar, queriam ficar na porta tomando conta da casa de Ló. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa, e ele lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Ló insistiu tanto para eles entrar, que eles acabaram entrando. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como jovens, todo o povo de cada quarteirão. Era uma perturbação tão grande na cidade, que os homens viram os anjos e queriam saber quem era, já queriam arrumar, aprontar alguma coisa com os anjos. E eles chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti essa noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. Mas eram muito abusados, né? Eles queriam saber quem eram aqueles homens que entraram na casa de Ló. E Ló saiu à porta até eles, e fechou a porta atrás de si, e disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Que eles estavam tão dominados pelo pecado, pela violência, que eles queriam já fazer uma arruaça. E Ló estava preocupado, né? O que eles poderiam fazer com aqueles homens, com os anjos. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homens. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. Que interessante aqui, né? Ele preferiu dar as filhas dele para os homens do que dar aos anjos. Isso aqui é para a gente refletir, né? Que coisa muito séria, coisa forte, né? E eles disseram: Para trás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. Os homens estavam tão perturbados que iam destruir de qualquer maneira a casa de Ló, tudo que visse pela frente. Aí preferiram falar do que destruir Ló,
O Ló não queria deixar os anjos por conta deles, né? E eles disseram para trás, estou repetindo, e eles disseram novamente: este indivíduo veio aqui para peregrinar e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Imagina, era uma violência total, né? Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles e fecharam a porta. Os anjos puxou Ló e fechou a porta. Para aqueles homens perversos não entrar, né? E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. Aí os anjos viram que a coisa estava muito feia. Eles ficaram cegos. Os anjos fizeram de uma maneira que eles ficaram cegos. E não conseguiram entrar, não conseguiram se enxergar, nem fazer mais nada. Tá vendo só? Foi mexer com Deus, com as coisas de Deus. Se deram mal, né? E os homens disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Genro, teus filhos, tuas filhas, qualquer um que tiver na cidade, traz-os para fora deste lugar. Porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Vai ser tudo destruído, né? Mas os anjos queriam livrar Ló e a família dele. E Ló saiu e falou a seus genros, que haviam casado com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua esposa e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão, e a mão de sua esposa, e a mão de suas filhas, porque estavam devagar demais. Os anjos tinham que tirar eles dali, mas eles estavam muito devagar, não sei nem porquê. E a cidade estava começando a ser destruída. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que quando o haviam trazido para fora dali, ele disse: foge por tua vida, não olhes para trás, nem ficas em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhes disse: assim não, meu senhor. Queria ainda contestar o anjo, né? Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida. E eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Eis que esta cidade está próxima para fugir, e é pequena. Deixa que eu fuja para lá. Não é pequena, minha alma viverá. Ele queria ir para uma cidade pequena, não queria ir para o monte. Ele estava com medo do povo ir atrás dele. E ele lhe disse: aceitei-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. O anjo ainda foi misericordioso com ele, que a cidade que ele falou que ele ia para lá, né, para aquela cidade, o anjo falou que eu não ia destruir. Aí o Ló foi para lá com a família. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra, enxofre e
fogo do Senhor desde o céu. Aí começou a cair enxofre do céu, né? Começou a pegar fogo, a cidade para ser destruída. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Acabou com tudo. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. O anjo havia avisado para ninguém olhar para trás. E a esposa dele foi lá para a cidade, virou uma estátua de sal. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. Aquele lugar que ele estava com os anjos, né? E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície. E eis que viu a fumaça da terra que subiu como fumaça de uma fornalha. Abraão viu lá da tenda dele a Sodoma e Gomorra pegando fogo. E aconteceu que quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitava. Ló foi o único que sobrou, com as 2 filhas. E o resto, todo mundo foi queimado. No próximo vídeo eu vou continuar a história de Ló e suas filhas, tá bom? Muito interessante. Há uma coisa importante. Se você tiver interesse em me acompanhar a leitura com a Bíblia que eu faço a leitura e comentários, a minha Bíblia é essa aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui fixado, tá bom? E vou deixar também na descrição. Se você quiser comprar, ó, é a Bíblia King James 1611. Eu vou deixar o link na descrição, ok? Não é uma Bíblia muito cara não, tá? Ela tem um precinho até que razoável, mas eu gosto muito dela. Ela é bem próxima ao original. Por isso que é importante, que eu gosto muito dela. Fica à vontade, tá bom? Se interessar, tamo junto. Um abraço.